A partir desta quarta-feira começam a vigorar as novas regras para cartões de crédito. As medidas impostas pelo Banco Central reduzem o número de tarifas cobradas. Veja na reportagem de Gisele Loureiro. Resistir às famosas promoções está cada vez mais difícil e com o aumento da renda ficou mais fácil sair de mãos cheias. Para muita gente, os cartões de crédito ampliam ainda mais esse poder de compra. O problema é que esse capricho pode sair caro. É que, segundo dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, os juros dos cartões chegam a 230% ao ano. Você vai comprando, você vai lá, paga o mínimo, nunca se dá conta de pagar o valor total da fatura. E aí você acaba se endividando. Para deixar as regras mais claras e evitar o superendividamento do consumidor, o Banco Central definiu o que pode ser cobrado sobre os novos cartões de crédito. A partir de 1º de junho, vão valer apenas 5 tarifas pela prestação de serviços. Quanto ao pagamento mínimo, o valor mensal não poderá ser em 40% do total da fatura. E em dezembro, a porcentagem passa a ser de 20%. Pela norma do Conselho Monetário Nacional, só podem ser cobradas as tarifas de anuidade, emissão de segunda via do cartão, tarifa por uso na função saque, uso do cartão no pagamento de contas e no pedido de avaliação emergencial do limite de crédito. O consumidor ainda vai poder escolher o tipo de cartão mais adequado, o básico, exclusivo para o pagamento de compras ou serviços com tarifas mais baratas, e o diferenciado, que além de permitir o pagamento de compras, está associado a programas de benefícios e recompensas. A única exceção é para os contratos formalizados até 31 de maio deste ano. Nesse caso, as regras só entram em vigor a partir de junho de 2012. Com isso, o cliente tem condição agora, a partir de agora, de comparar preços e poder escolher o banco ou o cartão que melhor lhe adequa, se esteja adequado às suas necessidades. Nas ruas, as mudanças agradaram. As mudanças no cartão de crédito, essas taxas do cartão de crédito vão ajudar o consumidor a ter mais crédito e vão consumir mais, aumentar o comércio. Tudo que vier para a gente diminuir a tarifa que a gente paga bancário, né? Tudo que for para a gente pagar menos, melhor para a gente. Bom, e a gente recebe aqui no estúdio, para tirar as dúvidas sobre esse tema, o advogado especialista em direito do consumidor, Cristiano Fernandes. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Ana Helena. Bom, entre as novas regras também está a questão de que as instituições financeiras, os bancos, por exemplo, não poderão enviar cartões para o consumidor sem a solicitação. Mas essa prática, ela já não era vetada pelo Código de Defesa do Consumidor? Já, o Código de Defesa já proibia a emissão de mercadorias, o envio de mercadorias e de prestação de serviços que não foi requerido pelo consumidor, e muito menos assim a cobrança desses serviços e mercadorias que não foram requeridas. Então, o que se indica é que o consumidor simplesmente utilize o cartão se receber e não precisa, inclusive, entrar em contato com o operador. Ele não tem que ter esse trabalho de entrar em contato. Ele simplesmente joga fora o cartão e, se houver uma cobrança indevida, ele tem todo o direito de receber o dobro do que pagou ou o equivalente se não pagou ainda nada. E como é que ficam as regras agora para cancelamento de cartões? O cliente pode cancelar um cartão mesmo tendo compras parceladas a vencer? Agora pode. Ele pode cancelar o cartão, que vai evitar que ele se seduza por conseguir mais crédito e fazer mais dívida, e ainda fica sem a obrigação de pagar a anuidade. E o banco, a instituição financeira, a administradora de cartão de crédito, vai ser obrigada a fazer a rescisão do contrato de cartão de crédito, mas o consumidor vai continuar recebendo em casa as parcelas que ainda não foram pagas, né? Mas o cartão já fica rescindido. E a comunicação com o cliente vai ficar mais clara? Vai acontecer de uma melhor forma? Ele vai ser sempre comunicado de, por exemplo, está aumentando o limite do cartão de crédito. A instituição financeira vai entrar em contato com esse consumidor para falar desse aumento no limite? O aumento de limite, ele obrigatoriamente deve ser requerido pelo consumidor e deferido pela administradora de cartão de crédito. Se as duas coisas não aconteceram, isso não pode ser feito, né? Então, essa comunicação, ela não vem sendo bem feita, infelizmente, e nós acreditamos que, se o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional não ficarem em cima e não cobrarem a fiscalização desse tipo de situação, ela vai continuar não acontecendo. Bom, e vamos agora responder a dúvidas de telespectadores. Vamos à primeira delas.
Meu nome é Virgínia, sou professora de tênis e a minha dúvida é o que deveria constar na fatura do meu cartão de crédito? Essa fatura ela vai chegar diferenciada agora na nossa casa? Vai estar mais detalhada, mais clara ou não vai ter mudança? Não, as mudanças agora elas foram impostas, mas elas já, na maioria dos cartões de crédito, elas já estavam sendo aplicadas, né? Mas o que deve constar basicamente de uma fatura de cartão de crédito são as parcelas de compras parceladas, né? Quantas parcelas faltam e qual está sendo paga, o valor de todas as compras por seção, né? Restaurantes, farmácias, individualizando, e ainda, principalmente, o limite de crédito que o consumidor tem e também os encargos financeiros, ou seja, qual multa, qual juros e qual correção monetária e ainda a metodologia de aplicação desses juros e correção monetária e multa em caso de atraso do consumidor. Então vai ficar mais fácil o consumidor, por exemplo, identificar se a taxa de juros cobrada está sendo ou não abusiva. Exatamente, exatamente. Lembrando que em caso de abuso de taxas, a Justiça vem definindo que quando há uma elevação muito acima da média de mercado, essa taxa é considerada abusiva. E a média de mercado pode ser consultada pelo consumidor através do site do Banco Central. E a questão da multa por atraso, existe uma porcentagem máxima a ser cobrada por atraso no pagamento dessas faturas? Sim. Lembrando que os encargos financeiros são basicamente 3. Os juros de inadimplência, né, ou os juros pela remuneração do capital emprestado, a multa, que hoje fixado pelo Código de Defesa do Consumidor é de no máximo 2%, e ainda a correção monetária se tiver sido contratada. Bom, e temos mais uma dúvida de um consumidor sobre as novas regras para os cartões. Confira. Meu nome é André, eu sou auxiliar administrativo. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer no caso de cobranças indevidas do meu cartão de crédito. Pois é, como é que o consumidor deve proceder numa situação dessas? A cobrança indevida ela deve ser imediatamente comunicada por telefone à administradora de cartão de crédito e o consumidor deve ter o cuidado de anotar o protocolo desse atendimento, o dia e o nome da pessoa que atendeu e que representa a administradora. Se ainda assim, na próxima fatura, esse valor não for compensado, não for devolvido, o consumidor terá então que procurar o PROCON e se ainda assim houver persistência, poderá ajuizar uma ação de danos morais e de danos materiais, pedindo o dobro do que foi cobrado em excesso. A operadora do cartão, ela pode cobrar juros de contas pagas em atraso, mesmo essa fatura tendo chegado depois da data combinada? Não. A administradora precisa entregar a fatura na exata data em que foi combinada. E logicamente, alguns dias antes, porque no dia da fatura já fica muito em cima para poder fazer o pagamento. Agora, a questão é quando há greve dos Correios, né? E aí como é que funciona isso? A Justiça vem determinando que, em alguns casos, que o consumidor faça a emissão pela internet ou procure diretamente a administradora de cartão de crédito para quitar aquela fatura no dia certo. Mas, se não for possível isso, o consumidor tem o direito ainda de reclamar pelo atraso na entrega da fatura, que é um contrato que ele não tem nada a ver com isso, que é um contrato dos Correios com a administradora de cartão de crédito e esse problema não pode ser imposto ao consumidor. E quando não é um problema de greve, mas simplesmente porque os Correios não encontram o endereço daquele consumidor, enfim, o cadastro dele está errado, como é que fica essa questão? Se o cadastro foi preenchido de forma equivocada pelo consumidor, a culpa por esse atraso continua sendo do consumidor, obviamente. Mas o consumidor passou todos os dados corretos do seu endereço e a administradora não fez a impressão correta daquele documento, da fatura, aí sim a responsabilidade é da administradora. Bom, e temos mais uma dúvida para responder. Confira. Meu nome é Genice, eu gostaria de saber se a administradora ela pode me enviar um cartão de crédito sem eu ter pedido. Bom, nós já falamos sobre essa questão do envio não solicitado de cartão. Simplesmente não precisa nem desbloquear o cartão, né? Pode entrar em contato com a instituição, exatamente. Devolve. O ideal é inutilizar imediatamente o cartão, rasgando, cortando, jogando no lixo. E não é preciso, é bom repetir, que o consumidor fique constrangido e se incomode de ter que ligar para a administradora. Esse não é um problema do consumidor. Se ele não requereu, ele não precisa fazer absolutamente nada. Simplesmente jogar fora o cartão. E a questão da taxa como de seguro de perdas e roubos? O consumidor é obrigado a pagar essa taxa? Não seria um exemplo de venda casada? É verdade, é venda casada e isso vem sendo combatido pelos PROCONs. O que acontece é que o seguro é uma garantia a mais para o consumidor
para ter o ressarcimento de eventuais contas que não foram gastas por ele, sim pela pessoa que furtou o cartão. Contudo, quem tem a responsabilidade de arcar com esse custo é a própria administradora de cartão de crédito, porque ela fornece uma senha para o consumidor, né? O consumidor fornece a possibilidade do consumidor fazer sua senha e ainda a assinatura, se for o caso, né? Então, o comerciante precisa tomar o cuidado de, ao receber o cartão de crédito, consultar se aquele cartão de crédito está sendo utilizado pelo verdadeiro proprietário, porque senão esse prejuízo poderá ser suportado pelo comerciante e também pela administradora, mas nunca pelo consumidor. Por isso a indicação é, não precisa fazer seguro, porque a lei já segura os consumidores. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos e tenha uma boa tarde. Boa tarde, Ana.